Ué, o que houve com o Gabriel? O Acho que Fiore tomou banho. O Gabriel bloqueou a transmissão, a gravação, dançou. Veja se vocês têm contato com ele aí, se ele consegue entrar de novo. Um dia eu sei lá, eu me confundi na hora de excluir alguém e banir da sala, e aí a criatura não consegue mais nem pedir para entrar. Ah, não vai fazer muita falta. Assim. Não, deixa ele fora. Faça um contato aí, por favor, com ele. Andressa ainda não. Brenda, tá aí. O Carlos Alberto. Tô Eduarda. aqui. Eduardo. Aqui. Érica. Fernando. Gabriel. Vamos aguardar. E Henrique. O Conseguiram Fiore fazer não isso tá aí? nem recebendo mensagem. Eu acho que a internet Ah, dele então tava ruim. pode ter caído alguma coisa do tipo. Aí não iniciava porque a internet dele já tá ruim. Bueno, gurizada. Lá vamos nós. Dúvidas, perguntas, como é que vocês estão aí? Como é que passaram essa semana passada? O que deu de, assim, como é que vocês acompanharam o conteúdo? Notem que a gente vai notando, vai vendo ali que o negócio vai se aumentando, assim, o grau de dificuldade, né? Ah, Chegando sim, a uma umas contas bem percentual. compridas, né? Uhum. Eu olhei, deu até um desânimo. Aí meus colegas mandaram as respostas, mas como eu sou um bom aluno, eu fiz tudo por conta própria, né? Ah, muito bem. Que vocês costumam fazer isso? Não. Ah, Foi um tá. caso isolado. Ah, tá bem. Eu Ah, fiquei o Gabriel incomodando até voltou. mandarem. Deixa eu anotar aqui que a Érica chegou. Ah, e fiz aquele negócio também que tu pediu, como é que é? Dos graus lá, com seno e cosseno. A tabelinha aqui, ó. É, isso aí. Mas nós fizemos em aula a tabela, né? Sim, aí tinha que fazer de novo. E tu pediu pra refazer. Tá. A Andressa chegou. Fiore também conseguiu entrar. Tá aí, tá. A Erika chegou também. Basicamente todo mundo aí. Dos que chegam na hora. É, o Daqui Adriel a vai pouco, chegar lá daqui a pelos pouco, últimos 10 minutos de aula. daqui a pouco chega o pessoal que estava na cantina. Eu quero, antes de começar o conteúdo de hoje, conversar com vocês sobre uma questão dessa última semana, da semana 5, que é, deixa eu ver, da lista de exercícios. Só um pouquinho. Aqui, ó. Ele encontrou um livrinho na estante aqui e aproveitou, já que estava com uma canetinha na mão. Meu Deus. Pelo menos ele não descobriu que a parede risca ainda. Já. Mas Ah, ele não tá muito acostumado. Cadê? Aqui, ó. Eu tinha uma expectativa de que ele fosse dar uma dormidinha, mas. dá um pouquinho de uísque pra ele. É da questão 3. Tá? Pode ser a letra B, por exemplo. Deixa aí, menino.
se vocês fizeram essa questão aí, ou se tiver alguma dificuldade, alguma coisa do tipo. Eu quero conversar com ela, começar a aula com ela e conversar com vocês sobre ela, porque tem vários elementos aí que são importantes para a gente resgatar coisas que ficaram para trás. Né? Tiver alguma dúvida nessas aqui? Porque tem assim, ó, pelo menos duas formas de resolver essa questão. Tá? Uma das formas é trabalhar, abrir aqui todas essas relações em seno e cosseno. Tá? Outra forma seria, a partir do cosseno que vocês têm formado aqui, né, o cosseno de a partir dele descobrir quanto que é a cossecante, quanto que é o seno, quanto que é a cotangente, quanto que é a secante. E substituir e operar os valores aqui. Essa é uma forma de fazer. E é bem Foi do tranquilo. jeito que eu fiz. Pode ser, não tem problema nenhum. Tá? A questão assim, ó, dá mais trabalho, dá menos trabalho, é mais fácil, mais difícil, é muito relativo, né, gente? Para uns pode ser mais fácil de um jeito, para outros pode ser mais fácil de outro jeito, para outros. Eu vou mostrar duas formas aqui, talvez alguém diga assim, mas professor, eu fiz diferente e ainda cheguei nos meus resultados. Então a gente pode ver tudo isso daí, né? Qual é a jogada aqui? Uma das jogadas é que vocês podem, a gente pode ir abrindo essas relações aí, né? Então, como é que ficaria? O que eu posso abrir? Como é que eu posso abrir? E aí eu peço que vocês participem aí comigo. Como é que eu posso abrir a cossecante que eu tenho aqui em cima? Colocar 1 sobre seno. 1 sobre seno, exatamente. Então, eu vou ter aqui 1 sobre seno. Tenho o menos. Bom, o outro já é seno mesmo, então eu não tenho o que fazer. Na parte de baixo, o que eu posso fazer? Abrindo a cotangente, eu vou ter o quê? 1 sobre tangente. Ou, Cosseno sobre seno. exato, cosseno sobre seno. Que aí, como a ideia é deixar tudo em seno e cosseno, para tentar simplificar ou ver alguma forma do tipo, né? Então, por isso, cosseno sobre seno. E a secante, 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno. Quem que chegou? Um sobre cosseno. Então, Aí notem já dá aqui. pra cortar ali, né? Exatamente. Aqui eu já posso cortar o cosseno, né? Com cosseno. E talvez alguém vai me dizer assim, tá, professor, e aqui o seno, não posso cortar com esse seno aqui? Não posso por causa da subtração, né? Então aí eu não posso cortar. O que eu faço aqui? Eu tenho duas frações subtraindo uma da outra, né? O que eu preciso fazer para fazer uma subtração de frações? Igualar o denominador. Isso. Grosseiramente a gente diz que seria o MMC, né? Certo? É. Aqui, então, se eu tenho uma fração com denominador seno de a outra é 1, qual vai ser o novo denominador? Qual vai ser esse mínimo múltiplo? Seno de A. Seno de A. Então, o que eu faço? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Opa, que eu perdi meu microfone. Peraí. Robô. Agora eu voltei. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Seno de A dividido por seno de A. Dá 1. Dá 1. 1 vezes 1, 1. 1. Menos, agora, seno de A dividido por 1. Seno de A. Vezes o seno de A de cima. Dá seno de A. Seno de A ao quadrado. A.
certo? Ah, é tipo x vezes x é x ao quadrado. Isso. E aqui eu vou, na parte de baixo sobrou 1 sobre seno, né? Todo mundo ok? Alguém tem alguma ponta de dúvida de onde é que saiu qualquer coisa? Porque aí é muito importante que a gente já resolva agora. Ficou numa pontinha de dúvida, assim, não deu tal coisa? Já perguntem aí, por favor. Sempre Meninas, que tiver menos ali no seno, não pode cortar. não, Tipo, isso. Eu só posso cortar, na verdade, quando é multiplicação. Aí eu corto o de cima com o de baixo, tá, certo? sim. É que tem um ponto na minha tela aqui, mas eu acho que é sujeira. Aí eu achei que tá multiplicando. Aqui embaixo? Não, Não, em mas é cima, em cima, ponto. em cima. Não, em cima é só a subtração. Era sujeira. Todo mundo foi até aqui? Andressa, Duda, Érica, Gabriel, Tô Alisson, conseguindo entender, professor. tá indo? Eduardo, Tá indo. certo? Todo mundo, então? Bom, o que acontece? Agora eu tenho divisão de frações, né? Então conserva a primeira, 1 menos seno ao quadrado de A, dividido por seno de A, e multiplico pelo inverso da segunda. Então vou inverter a de baixo. Certo? Agora o que eu posso fazer aqui? Multiplicar? Tem um detalhezinho que pode nos facilitar Ah, antes. dá pra cortar ali. Isso. Eu tenho seno em cima, que está multiplicando, e tenho seno embaixo, que está multiplicando. Se alguém pensou assim, e esse seno com esse seno eu não posso cortar? Não, exatamente porque eu tenho de novo aqui uma subtração. Então eu não posso cortar. Tá bem? Então sobrou o que aqui? 1 menos seno ao quadrado de A. Bom, aqui eu até poderia já parar, né? Poderia, se quisesse. E andaria aqui com essa informação que o cosseno de A deu menos raiz de 3 sobre 2. Né? Com isso daqui, eu tentaria descobrir o seno e aí substituiria aqui. É uma possibilidade. Mas eu quero aproveitar e recordar com vocês mais uma coisinha ainda. Que é o seguinte. 1 e seno ao quadrado de A. Lembra vocês alguma fórmula? Alguma coisinha que a gente viu? Tipo semana passada? Sim. O que lembra vocês aí? Ih, não lembro a fórmula de cabeça, não. Alguém pode ajudar aí? Ninguém virando as folhas aí do Esqueci de caderno? pegar o caderno. Vou pegar aqui. Alguém aí com caderno? O que a gente viu semana passada? Relação fundamental trigonométrica. Vou rabiscar aqui do Não, ladinho. não Fala. é 1 menos seno ao quadrado igual a cosseno ao quadrado? Exatamente. Ó, de cabeça. A gente viu lá que nós vimos lá na semana passada, vou colocar aqui num cantinho, tá? Que o seno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de A dá 1. Isso aqui é a relação fundamental. Bom, se é fundamental mesmo. Vocês têm que saber isso aqui, hein? Aí é Bom, só o trocar que de lado e acontece? trocar o sinal. Exato. Se eu deixar isolado o cosseno ao quadrado aqui, cosseno ao quadrado de A, então eu vou ficar com 1 menos o seno ao quadrado de A. 1 menos seno ao quadrado de A, olha o que é o que a gente tem aqui. Então, isso daqui é igual a cosseno ao quadrado de A. Bom, mas olhem só, o cosseno eu já tenho informado aqui em cima. Então eu tenho aqui
que o y, que é o cosseno ao quadrado de A, eu posso transformar, então, substituir quanto que ele vale. Menos raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Porque lembrando que essa escrita aqui é a mesma coisa que cosseno de A ao quadrado. E aí, então, aqui, quando eu elevo um número negativo ao quadrado, ele vai ficar Positivo. positivo. Aí fica 3 sobre 4, 3 Isso. quartos. 3 quartos. Tá aí. Essa é uma das fórmulas. Por mais que seja mais complicada, eu acho que é bom chamar a atenção de vocês para a questão de trabalhar e de mexer com as expressões. Tá? Notem que aí eu só usei uma coisa, só fui trabalhando com ela, depois só substituí o valor quanto que o exercício que o exercício informava. Correto? Perguntas aí, gente? Nem acho tão mais complicado, porque da outra maneira tem que ficar calculando, né, o seno, Sim, a tangente, então ficou até menos conta. Uhum. Menos. Tem aproximações, talvez uns vão achar mais fáceis, outros vão achar um pouco mais difíceis, mas não é uma coisa assim tão complicada. Perguntas aí, gente? Quem é que fez essa questão aí de uma outra forma? Eu fiz ela direto, professor. Como é que é? Eu descobri o número do cosseno, do seno, tipo, não fui simplificando dessa forma, eu coloquei tudo junto ali e depois fiz. Tu descobriu os valores de cada sim. relação primeiro, né? Sim. Isso? Eu também. Pode ser, não tem problema. Até vou fazer isso agora para aproveitar e recordar com vocês. Uma observação importante antes que eu me esqueça. Eu não consegui concluir a formatação do questionário online, tá? Hoje, ainda, para abrir agora, que era para ter ficado aberto já a partir das 8 da manhã de hoje. Né? Mas eu vou fechar a formatação agora de tarde e vou deixar então aberto de terça às 8 até quarta-feira às 11h30 da noite. Tá? Só Tá bom. joguei um dia. Veja aqui, uma outra forma de a gente resolver isso é essa que vocês fizeram aí. Eu tendo, né, o valor do cosseno, então eu vou usar a primeira relação fundamental. Notem que eu posso até pensar que é só uma troca da ordem das operações. Se vocês viram o que a gente vai fazer aqui, comparado com o que a gente fez do outro jeito, a gente fez MMC no começo, na outra, a gente vai fazer mais no final dessa. A gente usou a relação fundamental na outra vez, mais no final, e agora a gente já usa no começo. Assim, então é bem próximo, sabe, a quantidade e o tipo dos passos, né, que a gente vai dar. Mas só muda um pouquinho o momento que a gente vai fazer. Então aqui, substituindo o cosseno, eu tenho aqui seno ao quadrado de A, mais o valor do cosseno, menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, igual a 1. Então nós temos aqui seno ao quadrado de A, aqui elevando ao quadrado, então nós vamos ter 3 quartos. Vou isolar o seno ao quadrado aqui. Mínimo múltiplo. 4 menos 3, 1. Agora aqui temos a raiz. Aqui eu tenho que lembrar e tomar cuidado aqui daquela informação do quadrante, né? Para saber se eu vou usar o mais ou o menos. Que quadrante que a gente está trabalhando? O enunciado já disse aqui, né? Segundo quadrante. Então, se é segundo quadrante, o seno é positivo ou é negativo? Positivo. Positivo. Então, eu tenho que o seno do ângulo A... Cuidem, gente, muita atenção, porque às vezes o pessoal se confunde, ou na hora
tenta fazer rápido e coisa assim, já coloca que o seno é igual ao meio. Volto a lembrar, não existe seno assim. Ele é seno de alguma coisa. Tá? Então, precisa ter, eu fiz isso. precisa ter eu uma também fiz. letra, nem que seja um X, um A, um alfa, alguma coisa. Tá? Tentem cuidar. Eu não vou descontar agora de vocês, mas eu peço sim que vocês cuidem muito para a gente não perder coisa no caminho, porque um perde o argumento, daqui a pouco o outro acha que não precisa colocar, daqui a pouco tem assim, sempre. Eu já vi muita coisa. Vocês vão achar que é bobagem. Mas tem gente lá quando eu trabalhava nos anos iniciais, lá no oitavo, nono ano, por aí, quando ensinava lá a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Aí fazia lá raiz de. Ficou lá dentro da Bhaskara, raiz de 16. Aí a criatura calculou. Aí colocou que é igual a raiz do 4, que é igual a 2, e para piorar ainda colocava que raiz de 2 é igual a 1. Entende? Porque vai perdendo e vai atrapalhando e vai se empolgando. E aí vocês vão ter muita facilidade de entender que a raiz de 16, que é 4, eu não posso dizer que ela é igual a 1, né? Não, meio que não dá, né? É o tipo de coisa que eu faria no fundamental. Não, mas eu só digo isso, gente, ou digo principalmente para alertar vocês, porque eu sei que é um erro comum. Eu não digo que eu no fundamental também não faria, mas Sim, por sim. ter visto já a gente a gurizada fazendo e entendendo o que elas estavam pensando na empolgação, eu já tenho sempre o costume de dizer, olha, cuidado, porque alguns vão fazer isso. Então, tá errado por isso, isso, isso. Então, quando vocês forem fazer, vocês vão, às vezes, podem se perguntar, mas aqui, não, isso aqui é aquilo que ele falou que não dá para fazer. Né? Às vezes, né? Mas vão lembrar. Outros ainda vão achar que 4 é igual a 1 também. Então. Acontece. Vamos lá. Depois, quero calcular a tangente do ângulo A. O que é a tangente? Quem dividido por quem? Seno sobre o cosseno. Seno sobre cosseno. Então, eu tenho aqui raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Opa, ao contrário, desculpa. O seno está aqui embaixo, que é 1 meio, dividido por menos raiz de 3 sobre 2. Conserva a primeira e inverte a segunda. Posso cancelar aqui. Então, vou ter menos 1 sobre raiz de 3. E aí, cuidem que a tangente no segundo quadrante é negativo. E está confirmado aqui, a gente já está trabalhando com o negativo. Aqui eu vou racionalizar, né? E vou chegar, então, em menos raiz de 3 sobre 3. Ok? Agora as outras Ok. são mais fáceis, né? mais rapidonas, mais diretas. Secante é o inverso de quem? Cosseno. Secante é o inverso do cosseno. Então, quando eu digo secante é o inverso, ou seja, eu tenho que girar o cosseno. Eu não preciso fazer toda a conta, eu já posso colocar aqui o resultado. Ó. Se é o inverso do cosseno, o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2, e inverso, então eu vou ter menos 2 sobre raiz de 3. Certo? Racionalizando. Professor, eu tenho Perguntem uma aí. dúvida. Diga. O menos ali, ele pode ficar tanto no 2 quanto na frente da fração? Isso. Não faz diferença? Não faz diferença. Tanto Tá. faz. É por causa daquela regra, né? Que aí, como Sinais tá de mais mote. embaixo, vai ficar negativo de qualquer forma. Isso. Tá. Sinais diferentes vai dar menos. Certo. Depois, próximo passo, cossecante. Cossecante de A é o inverso de quem? Do seno. Do seno. Então, se eu tenho o seno é 1 sobre 2, invertendo, vou ficar com 2 sobre 1. Ou simplesmente 2. E a cotangente, para encerrar essa parte aqui, é o inverso da tangente. Então, eu inverto isso daqui,
menos 3 sobre raiz de 3. Racionalizando, eu vou ficar com menos raiz de 3. Tá? Multiplica em cima e embaixo, vai cancelar, vai dar 3 aqui embaixo, cancela com esse de cima. Então fica só raiz de 3. Foi? Foi. E aí, então, agora que eu vou trazer, né, para a expressão. Então, eu tenho cossecante 2 menos seno 1/2. Aqui, ó. Embaixo, nós temos, então, cotangente, que é menos raiz de 3, vezes a secante, aqui. Menos 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? Aqui eu tenho raiz de 3, que multiplica a raiz de 3, vai dar 3. 3. Posso cancelar com esse 3 aqui de baixo, então. Menos com Nem menos vai sabia ficar dessa. mais, né? Então eu vou ficar com mais 2 ali. Entenderam? Foi muito rápido. Entendi, só não sabia que podia cortar quando era assim. É, pelo fato... Como aqui era 3, né? Então casou, né? Deu certinho. Sim. Aqui eu vou, em cima eu vou ter que fazer MMC, então eu vou ter 4 menos 1. 3 meios. E aí, caminhando já para os finalmente, 3 meios. Divisão de frações. 3/4. Olha só que interessante. Deu a mesma coisa. Ainda bem, né? E parece ser menos conta, né? Pois é. Eu confesso que acho que sim. Não sei, mas é questão de gosto. Acho que é muito de gosto pessoal. Perguntas, gente. Comentários aí, o que vocês acham? O que envolve, o que complica? Ah, por Tá mim tá todo mundo claro? tranquilo. Certo. Alguma ponta de dúvida que por que foi feito tal coisa? Oi, não estou te ouvindo. Queria Agora, saber se podia. pode falar. Queria saber se tu poderia fazer a ADA 3. A dá 3. Acho que a é mais simples, né? Eu posso, deixa eu copiar aqui. Se a gente lembra, digamos assim, dessas coisinhas aí, ela é bem simples. Dessas propriedades que eu quero dizer. Eu vou usar as propriedades, depois a gente usa o resultado, tá? Fazer tipo o primeiro. Vejam só. Vou abrir a tangente. O que é a tangente? Seno sobre cosseno. Multiplicando com cosseno. Olha só que barbada. Ó. Enxergaram a barbadinha Só aqui? cortar. Já direto, não vou Vai nem ficar seno em cima. sem ter medo. Agora aqui eu tenho 1 mais cosseno de x que multiplica 1 menos cosseno de x. Lembra disso aqui? Produto da soma pela diferença. É. Pois é. A mais B que multiplica A menos B. Se quiser, ele pode fazer no cantinho. A mais B que multiplica A menos B. Isso daqui vai dar A ao quadrado menos o B ao quadrado. Ou seja, vai dar 1 ao quadrado, que é o próprio 1, né? Não preciso nem colocar. Menos o cosseno ao quadrado de x. Por que 1?
faz a multiplicação aqui, ó. 1 Ah, tá. vezes 1, 1 vezes menos cosseno. E aqui? Cosseno vezes 1, cosseno vezes menos cosseno. Entendi. Certo? E agora, o que vocês enxergaram aqui, ó? 1 menos cosseno ao quadrado. A fórmula lá é igual a seno. Relação fundamental, né? Então vai dar igual a seno ao quadrado. Tem o seno em cima e embaixo tem o seno ao quadrado. Posso cancelar, né? Vou ficar com 1 sobre seno de x. Certo? Certo. E 1 sobre seno é Cossecante. cossecante. Agora tem o seguinte. Eu tenho a cotangente de x aqui e eu preciso chegar na cossecante. Trabalhem ela aí só um segundinho que eu já venho aí. Conseguiram, gente? Sim, cossecante ao quadrado menos 1 igual a cotangente ao quadrado. Exato, pela relação fundamental. Quem não lembra da relação fundamental, seno ao quadrado de a ou de x, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se eu tenho cotangente, eu vou dividir aqui, ó, por seno ao quadrado, aqui então por seno ao quadrado também, e aqui também por seno ao quadrado. Aqui vai dar 1, aqui vai dar cotangente ao quadrado, e aqui vai dar cossecante ao quadrado. Substituindo aqui a cotangente, nós vamos ter 1, aí a gurizada da calculadora, 24 ao quadrado, 576. 576. 76. Mais 49. 625. 625 sobre 49. Tirando a raiz, nós vamos ter então 25 sobre 7. Já que eu estou falando do terceiro quadrante, a cossecante vai ser negativa. Certo? Certo. Foi, Alisson. E aí, então a gente Foi, fecha foi. aqui em 25 sobre 7. Negativo. Tá ok? Bom, gente, aqui e agora, então, a gente entra para valer no conteúdo da aula dessa semana. No primeiro conteúdo, né? Nós temos 2 conteúdos. Eles estão relativamente bem explicadinhos lá ali no Moodle. Então, quem quiser, quem precisar, pode dar uma olhadinha nos vídeos. Né? E o que acontece? Pedro, pode pegar. Ele quer pegar minha orelha, mas ele precisa pegar do outro lado, né? Custava facilitar.
Pega essa orelha aqui. O que ele tem com orelha? Ele adora, pra dormir, ele pega na minha orelha, pelo menos. Pessoal, vocês podem me dar 5 minutinhos? Tranquilo. Só um segundo, eu já. Gente, Opa. nada que um YouTube Kids não interta. Peppa Pig. Olhem só, o que a gente precisa ver agora é o seguinte. Todos aí, por favor, se manifestem. Calma aí. Nós vamos falar de equações trigonométricas. As equações trigonométricas, bom, primeiro, o que é equação? Equação eu tenho dois termos, né, um à esquerda e outro à direita, com um sinal de igual entre eles, e o meu objetivo é encontrar um número que satisfaça essa situação, essa equação. O que quer dizer satisfaça? Que quando eu substituir esse valor, torne essa equação verdadeira. Se vocês pensarem num exemplo bem simplesinho, quando vocês pegam uma equação do tipo, digamos, x mais 1 igual a 5. Qual é o número que somado com 1 dá 5? Acho que é Difícil 4, da hein? aula. Bom, eu acho que é o 4. Bom, se eu substituir aqui na equação, essa equação fica verdadeira? Sim, porque 4 mais 1
dá 5 e 5 é igual a 5. Então é verdadeiro. Então o 4 vai para a solução dessa equação, que é o nosso objetivo, descobrir qual é a solução. Se eu substituir aqui, eu acho que é o 3. Aí o 3 mais 1 dá 4, 4 é igual a 5? Não, isso é falso, não é verdadeiro. Né? Então o objetivo é encontrar essa solução. Pensem aqui comigo o seguinte, se eu pego uma equação do tipo, bom, quando falo em equação trigonométrica, então obrigatoriamente a variável, né, a incógnita que eu quero descobrir, está dentro do argumento do seno. Né, dentro do argumento. Então, digamos, eu quero seno de raiz de 3 sobre 2. Seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é uma equação. Eu tenho aqui uma incógnita que está dentro do argumento da relação trigonométrica. Tenho igual e tenho os dois termos aqui. Né? Então, é uma equação trigonométrica. A pergunta agora é o seguinte. Qual é Quanto o vale o ângulo? seno? Como? Quanto vale o ângulo do seno? É tipo Qual o é o grau, né? ângulo que gera o seno sendo raiz de 3 sobre 2? É tipo o inverso do que a gente tá fazendo, né? Isso. Qual é o ângulo, gente? Que dá o seno raiz de 3 sobre 2? Ah, esse a gente sabe de cabeça, é 60 graus. 60 graus. Esse é da tabela. Só que agora tem o seguinte, e aí eu preciso cuidar. Só o seno, só os 60 graus que gera a raiz de 3 sobre 2? Não, tem os ângulos simétricos. Exato. E aí, claro, eu tenho que cuidar um detalhe que eu estou falando aqui nele positivo, né? Então, o seno é positivo onde? Primeiro e segundo quadrante. Primeiro e segundo. Ou seja, a parte de baixo, o segundo, o terceiro e o quarto, eu não vou nem me preocupar. Né? Eu vou só focar no primeiro e no segundo. Bom, se eu só vou preocupar no primeiro e no segundo, no primeiro já é o 60. Quem é o simétrico de 60 no segundo quadrante? 120. 120. Isso aí. Só para lembrar, olhando aqui na minha pedra trigonométrica, que para círculo não serve. Ela ficou muito esculhambada. Dá para com uma boa vontade. Aqui é o 60, por exemplo. Para mim achar o simétrico, lembrando, já que é no segundo quadrante, eu tenho que voltar 60. Então, a partir do 180, se eu volto 60, eu vou ter o 120. Ok? Então, a solução dessa equação é 60 graus e 120 graus. Professor, posso trabalhar em radianos? Pode, não tem problema nenhum. Então, seria π terços e 2 π terços. Como é que eu faço isso de cabeça? Não é de cabeça, é a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu peguei o π, descontei π terços, né, que é essa volta que eu fiz aqui. Então, fiz o MMC aqui, 3 menos 1, 2 π terços. Então, aqui também é 2 π terços. Tá claro? Sim. E aí tem o seguinte, o exercício pode pedir só na primeira volta, que seria essa a resposta, uma das duas, tá? Ou pode perguntar de uma forma geral. Quando pergunta de uma forma geral, sem restringir a primeira volta, o que pode acontecer? Onde mais que eu tenho o seno dando esse resultado? Lembrem aqui comigo, por favor, que qualquer uma das relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, qualquer uma delas tem o mesmo resultado trocando ou precisando ajustar o sinal naqueles que são simétricos, lembra? Dependendo do quadrante, ajusta o sinal, tem o mesmo resultado. Mas ainda tem uma... Cosseno 45, não é? Como é que é?
o raiz de 3 sobre 2, que é igual ao outro, é cosseno de 45, não é? Não, De seria 30, né? De o de 30. 30. Mas eu tenho que ficar fixo na equação, que é o seno. Lembram que tem, além de simetria, tem aquele conceito que a gente trabalhou um pouquinho antes, ou junto, que é de congruência? Qual era a pergunta, professor? Tava me ligando aqui, daí eu tive que ir. A questão é encontrar esses dois aqui, os 60 e os 120, estão na primeira volta positivo, restrito nisso. Agora eu quero saber além da primeira volta. Ah, E é aí, pegar 360 e somar? isso, são aqueles que são congruos. Lembra, gurizada? Que os congruos aos 60, tanto que a gente fez exercício, acho que 2 semanas atrás, que a gente pegava lá, calcula o seno de 1000. Primeira coisa era a gente tirava as voltas que excedia, né? E aí então chegava num arco côngruo, porque aqueles que são côngruos têm mesmo resultado. Lembram disso? Eu lembro. Então o que acontece? E aí, lá quando a gente falou em congruência na semana 4, quem não lembra, dá uma olhadinha aí no material, na aula, no caderno, sei lá eu. Na semana 4 a gente falou sobre congruência e falou da expressão geral, né? A expressão geral é uma expressão que faz com que eu tenha todos os arcos que são côngruos a um determinado ponto, a um determinado arco. A expressão geral a gente trabalha como sendo alfa, que seria o arco inicial, mais k vezes 360. Lembram disso? Ou alfa mais k vezes 2π. Lembram? Sim. Então, quem seria usar? Eu poderia dizer de uma forma geral, expandindo, na verdade, para qualquer volta, que os arcos, a solução dessa equação seriam todos os valores de x pertencentes aos reais, tal que esse x ou ele é côngruo a 60, ou seja, ou ele está aqui, ou para valores de x igual a 120, que são os côngruos do 120 também. Só caracterizando aqui o k como sendo qualquer número inteiro. Ficou claro isso aqui? Esses daqui são todos. Se vocês substituírem aqui o k por 1 e aqui, vocês vão ter, por 1 vão ter 360 mais 60 dá 420. Né? Então, no 420, se vocês usarem lá a calculadora, sendo 420, vai dar raiz de 3 sobre 2. Se colocar o 1 aqui embaixo, vocês vão ter 1 vezes 360, 360, mais 120, 480. Então, seno de 480 também vai dar raiz de 3 sobre 2. Se o K for 2, vocês vão ter 720 com mais 60, 780. Certo? Estão me acompanhando? Sim. Esse daqui também, se vocês calcularem lá, vai dar também raiz de 3 sobre 2. Se substituírem o K aqui por um número negativo, inteiro, também vai dar a mesma coisa. Então, essa daqui é uma solução bem mais ampla, né, para qualquer valor que eu quero encontrar a solução dessa daqui. Foi? Ficou claro? Ficou? E o último exemplo que eu quero trazer para hoje é o seguinte, deixa eu pegar aqui. Precisa colocar o x pertence aos reais? Sim, é toda a solução completinha é essa daí, a resposta é certinha. Entendi.
Vejam aqui então o seguinte. Essa questão aqui. Ah, eu vou só reescrever isso aqui de um outro jeitinho. Lembram que isso aqui, cosseno ao quadrado de x, é a mesma coisa que escrever isso aqui, né? Quando eu escrevo isso daqui assim para vocês, lembra alguma coisa, vocês? Parece a equação fundamental um pouquinho mexida. A relação fundamental? Isso. É. A única é que a relação fundamental trabalha seno e cosseno, né? Ah, é. Só, mas não tá errado. Exatamente, Érica. Exatamente. Equação de segundo grau. E aí tem uma jogada que a gente costuma fazer, que é digamos que é um método de resolução de equações que é chamado de mudança de variável. O que é a mudança de variável? Notem que eu destaquei aqui, eu tinha o cosseno elevado ao quadrado, menos 3 vezes o cosseno, mais 2. Então eu vou mudar de variável e no lugar onde tem cosseno de x, vamos fazer uma coisa diferente. Onde tem cosseno de x, a gente vai usar uma outra letra, a letra que vocês quiserem, letra da sorte de vocês aí. Eu vou usar K, por exemplo. Tanto faz, a letra é vocês que escolhem. Se eu quiser usar K, Y, M, L, sei lá, qualquer letra lá que vocês escolham, quadradinho, vocês vão ter K ao quadrado, certo? Porque o cosseno está elevado ao quadrado. Então, no lugar do cosseno, eu vou colocar K, o K vai ficar ao quadrado. Menos 3 vezes o K, mais 2, igual a zero. Entenderam o processo? Entendi. Eu tenho que identificar quem é que está ali. Notem que tem, para começar a história, né? Tem uma diferença grande dessa equação para aquele formato da primeira que eu apresentei para vocês, né? A primeira era diretaça, era seno de x igual a tal. Seria tipo x mais 2 igual a 1. Né? Direto, não tem outra coisa para fazer. Aqui já é uma equação bem mais elaborada, né? Com mais elementos, né? Para começar, aqui eu tenho um termo, dois termos, três termos e mais o zero. Né? Se quisessem contar aqui, eu teria só o seno de x como um elemento igual a esse outro aqui. Então, tem uma diferença grande. Nesse caso aqui, eu não tenho como juntar e como operar e deixar num só. Né? Também tem que deixar claro isso. Né? Como é que eu faço para resolver isso aqui embaixo? Bhaskara. Bhaskara. Então, Bhaskara, vocês aplicando a Bhaskara, vocês vão achar como resultado 2 e 1. Tá? 2 e 1. Só que agora cuidem o seguinte, tem um último detalhe para acabar essa questão. Sinal? Não, porque assim, ó, essa daqui é a resposta para quem? Pro Para cá. cosseno? Para cá. Ah, tá. Né? Agora eu tenho que trazer de volta o cosseno de x. Ou seja, eu vou substituir. No lugar do k, eu vou colocar de volta quanto que é o k. O k é cosseno de x. Então, eu tenho cosseno de x igual a 2 e tenho cosseno de x igual a 1. Bom, agora é igual ao que a gente tinha lá no começo da outra. Quando que o cosseno dá 2? Quando que o cosseno dá 1? Primeiro, quando que o cosseno dá 2? Alerta de pegadinha. Cosseno dá 2? Exatamente. Essa que é a questão. Essa que é a pegadinha. Eu tô aqui pensando.
Quanto que a gente viu na semana passada ou na outra, a variação do seno e do cosseno era de quanto a quanto? O máximo é 1, o menor é -1. Isso. Mínimo. Então não tem como chegar em 2, correto? Correto. Então essa parte não vai me dar a resposta. Então Vai ser sempre daqui, assim, um deles não existe? não tem regra. Ah, Pode ser que os dois não deem, pode ser que um só dê resposta e o outro não dê, pode ser que os dois deem resposta. Então a gente tem que analisar cada um deles. Daqui, uma solução inicial aqui, opa, é vazio. Não, aqui não tem resposta. Agora aqui, quando que o cosseno dá 1? quando ele tá em cima da linha do X. X, Isso é um arco de quanto? 0. 0. Exatamente. Então aqui eu poderia dizer que é quando x é 0, né, 0 graus, ou, né, isso, e aí acabou, né? Não tem mais, não tem outra volta, não tem, quer dizer, não tem mais dentro da primeira volta. Na primeira volta é só no 0. Então, se o exercício pedir a resposta na primeira volta positiva, a solução seria simplesmente 0 graus. Agora, se o exercício pedir de uma forma geral, eu vou ter que achar todos os côngruos de 0. Como é que eu escrevo os côngruos de 0? Seria só 360 vezes 0. Vezes k. É, que vai dar sempre o 360, né? É que o k precisa aparecer porque ele vai representar todas as possibilidades de valores. Sim. Né? Então eu vou ter aqui. Deixa eu ver. Só um pouquinho que chegou aqui meu visitante. Ó. Eu tenho aqui então k vezes 360. Notem que eu coloquei aqui aqui, ó. Quando eu quero a expressão geral é alfa, que é o ângulo inicial, mais esse daqui que representa as voltas. Aqui, como é zero, então eu não vou colocar zero mais tal coisa, né? Porque somar zero não vai alterar. Então vai ficar simplesmente k vezes 360. Então a solução vai ser os valores de x pertencentes aos reais, tal que x é igual a k vezes 360. E esse k tem que ser qualquer número inteiro. Essa daqui é uma resposta geral para qualquer valor. Entendi. E se por acaso nenhuma das raízes da Bhaskara for um número de verdade ali que dê para continuar, Uhum. a gente termina a conta ali? Não, e tu ainda faz a substituição, digamos, até aqui. Digamos, tu achou 13,4. Aí tu coloca cosseno de x igual a 3, cosseno de x igual a 4. Vazio para o primeiro, vazio para o segundo. Certo. E se as duas forem reais? Que tem a resposta, É, digamos. as duas forem a resposta. Tu achou 1, outro achou -1, por exemplo. É. Aí tu vai, para a primeira é tal valor, para a segunda é tal valor. Ah, certo. Ok? E aí tu vai ficar com uma resposta, digamos, semelhante a essa daqui, com dois valores, né? Ah, Foi? foi? Entendi. Bom, gente, de minha parte era isso. Eu vou pedir que vocês deem uma olhada na lista da semana 6, na questão 1, tá? Só a questão 1, que é a questão que trabalha equações trigonométricas. Tentem fazer o máximo que conseguirem, ali ela não é muito longa, mas tentem fazer. E aí a gente tira dúvidas na próxima aula. Tá, a gente só faz a 1, então. Só um. Tá. Certo, pessoal?
De minha parte era isso. Certo. Se alguém tiver alguma dúvida, perguntem aí, ou coisa passada também, estou à disposição. Bom, por mim tá bom, não tem nenhuma dúvida. Obrigado, Beleza. professor. Até mais. Se atraque. Tchau. Valeu. Desculpa o atropelo de hoje. Não, que isso. Valeu, professor. Tchau. Tchau, tchau. Uma boa Tchau. semana. Igualmente.